Guaíba a 300 por hora. Apresentação: Gutierrez Sanchez, Bernardo Ber. Olá, muito boa tarde. Agora são 3h06. Estamos ao vivo com o Guaíba 300 por hora deste sábado, 22 de março de 2025. Um sábado com Grande Prêmio da China e já tivemos muita coisa acontecendo nesse Grande Prêmio. Corrida hoje é na madrugada. A gente já teve sprint, já teve 2 classificações, uma para sprint, outra para a corrida de amanhã. Então a gente vai falar de tudo isso. Tem muita coisa pra gente falar. De leituras do que está acontecendo na pista, mas também tem coisas fora da pista acontecendo, fofoquinhas que eu já sei que o Bernardo Berti tem para futuro de Fórmula 1, também uma homenagem, né, a um grande chefe de equipe que até talvez não tenha feito mais, mas fez a sua história, né, e a gente sabe quando tu não é uma montadora, tu não é gigantesco, tu tem muitas dificuldades, o grande Ed Jordan que nos deixou essa semana. Então tudo isso e muito mais aqui no nosso 300 por hora, que tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, a produção do Carlos Eduardo Torres, aqui comigo também o Flávio Bandeira, mas claro, meu parceiro de sempre, Bernardo Berti. Tudo bem, Bernardo? Tá satisfeito com o que tá acontecendo na pista, na China? Tem muita coisa pra gente falar. Bom, até então, boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Flávio. Até então, a Fórmula 1 tá entregando entretenimento. Cortesia um pouco da McLaren e dos seus pilotos, principalmente, que não estão otimizando o equipamento que tem. Mas a gente tem uma grande manchete, né? O patrão voltou de vermelho agora. Quem sabe vai poder incomodar um pouco essas McLaren. O Verstappen numa fase impressionante, fora, numa fase de outro planeta do Verstappen, pelo carro que ele tá guiando. E com tudo isso a gente vai vendo aí os personagens que vão surgindo na Fórmula 1 na temporada. Tem essa homenagem que a gente vai fazer com uma entrevista bem bacana sobre o Ed Jordan, que é um chefe de equipe pitoresco, daqueles assim, um personagem maravilhoso e que obteve um sucesso que seria impensável, ainda mais na Fórmula 1 de hoje, com tudo que ele fez. Cara, o início dos 90 ali até 2000, ele foi e que importante. o legado dele ainda tá na Fórmula 1 de agora, que ainda tá funcionando essa equipe Aston Martin. Até o ano passado funcionava na fábrica que ele criou lá em Silverstone, lá em 1989 que ele começou esse projeto, que virou a equipe de Fórmula 1 em 91. E a Aston Martin só agora que mudou de sede para uma fábrica maior. Então vamos falar assim sobre o Ed Jordan. A Fórmula Indy está correndo sua segunda etapa no Thermal Club esse final de semana. A prova começou como uma prova de exibição ano passado, que eles resolveram tentar fazer uma prova principal para esse ano. E podemos conversar um pouquinho sobre isso. Tem MotoGP no Brasil também, né? A MotoGP teve na Argentina. Tá se preparando. Vai ter um evento promocional esse ano para a corrida no ano que vem. Mas os caras já estão aí, tiveram na Argentina, fizeram essa perna sul-americana. Flávio Bandeira, o homem tá de volta. Pelo menos, né, uma vitóriazinha na sprint, conseguiu segurar bem. Vou perdoar a sprint porque teve essa vitória uma diferente. pole nessa mesma sprint. Não vai ganhar o campeonato e tal, mas é legal ver, não é nem só por ele, mas por várias forças agora, né, distribuídas, digamos assim, cada um na sua, né? Um sem carro com muito talento, outros com meio a meio, outros sem piloto, mas com carro. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Guti, boa tarde, Bernardo. É verdade, o homem tá de volta. E quem não foi dormir, quem gosta, né, do Hamilton... E nem foi tão tarde. Quem foi dormir à meia-noite... Eu não vi o quali, agora não, a sprint eu vi. Sim, não, quem não foi e dormir... gritei em casa, não deveria. Eu tive que segurar a onda. Parcial. Mas quem não foi dormir ontem, depois da sprint, tirar aquele cochilo no intervalo da sprint pro Qualify, com aquele sentimento de... Estão deixando a gente... Eu tirei um cochilo, mas acordei às 10. Não acordei pro Qualify. Eu acordei pro Qualify. Não, eu fiquei acordado. Mas quem não foi dormir com aquele sentimento de estão deixando a gente sonhar com torcedores calma, assim, tá errado. Mas voltando pra realidade, né? Eu também concordo contigo, Guti. Acho que dificilmente ele vá disputar o título esse ano, mas talvez seja o cara que pode se incomodar as McLaren, né? Acho que o Bernardo, ele pontuou muito bem a questão de que nós muito provavelmente teremos um campeonato muito por conta da própria McLaren. Será um oferecimento da McLaren pelos dois pilotos, né? Em alguns momentos se tivesse proporcionado. Hamilton, Verstappen numa McLaren dessa, até
Leclerc eu não sei, porque ele também, né, esses Eu todos acho que ainda... Russell, aí é que tá. ali. De todos os que não ganharam ainda e que o potencial pra isso, eu vejo o Russell como com mais fome, mais coragem, assim. Consistência. E o Verstappen é uma afirmação da história, já não é mais, apesar de a mesma idade desses demais, ele não tem nem comparação com os da mesma geração dele. Ele é o piloto da geração dele. Mas assim, a gente tem quase certeza de que um piloto melhor já estaria esmerilhando com a McLaren. Não, mas sem sombra de dúvida, isso até a gente comentou fora do ar agora um pouquinho antes de começar o programa. Se essa dupla da McLaren fosse, sei lá, Hamilton e Alonso, Hamilton e Verstappen, qualquer outro piloto de um nível bem acima dos que estão ali, o campeonato não teria campeonato esse ano. O campeonato seria de fato polarizado pela McLaren. A McLaren ia comandar o campeonato e ia fazer ali a disputa entre dois pilotos. Aí para os saudosistas poderia ser algo como foi ali na virada dos anos 80 para os anos 90, que dominou com o Senna e Prost. Não estou comparando piloto, estou dizendo a questão de domínio. Uma fisgada no rim. Mas do carro... Quando tu juntou essa frase, eu sei que tu botou o condicional, mas mesmo assim, deu a pedrinha, deu uma balançada. Mas é no sentido do domínio da McLaren. Nem tem comparação dos pilotos. Então, com a dupla que tem hoje, é uma dupla de pilotos boa, promissora, dá pra se dizer assim, promissora muito mais pelo Piastri, porque o Norris a gente sabe que já tá ali um tempão e vai, não vai, na sprint ele já deu uma vacilada legal, então, né, a julgar pela dupla da McLaren, eu acredito que a gente vai ter campeonato sim, por conta dos vacilos. Eu vou fazer dele. Nunca vou perdoar a McLaren por aposentar o Alonso pra trocar pelo Norris. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta sem meme. Já poderia ter é real a pergunta. Hoje, na idade que tá, já se tornando um piloto reserva, como acabou se tornando, vocês acham que o Bottas ganharia melhor o campeonato com a McLaren? Acho que é parelho. Não, o Bottas eu botaria um piloto parecido com o Piastri. Esse é o problema. Eu vejo o Norris muito rápido. O Norris é um cara que tem velocidade. Só que a força mental dele, o psicológico dele, destrói, assim, ele vem abaixo com mas olha só, os caras eles têm jatinho, eles têm preparador físico, eles têm a melhor alimentação, bem pudera, tem que ser tudo isso mesmo, personal trainer, os mais capacitados, fisioterapeutas, eles não têm psicólogos esportivos, falando sério. Tem. Um cara pra dizer, olha... que é natural. Não, claro, mas assim, eu digo no mínimo pro cara tentar trabalhar melhor essas coisas, porque é como a gente acabou de dizer, nós estamos reconhecendo o nível que o Norris tá, mas é ele que não tá correspondendo ao nível que ele tá. Então a gente fica um pouco assustado com isso. Como foi com o Pérez, por exemplo, guardadas as proporções. Não se esperava que fosse tão mal desse jeito. E o Norris, não é que ele esteja desastroso, mas ele tá fazendo menos do que o carro condiciona ele a fazer. É que tem um fenômeno que é meio de Fórmula 1 moderna também, que assim, ó, eles estão... É tudo tão otimizado, tudo funciona tão no limite ou próximo do limite que qualquer coisa faz muita diferença. Então, o piloto tem um pouco menos de consistência, já vai modificar toda a performance da equipe numa temporada completa. Um pouquinho de velocidade a menos também, que é essa equação. O Norris é mais rápido que o Piastri, sempre. Só que o Norris erra mais. Mas ele não erra porque falta habilidade, ele erra no mental. Ele passa do ponto, ou ele se atrapalha, ele vai um pouquinho menos, porque daí ele defende demais. Na sprint race, ele se perdeu. O Russell dá espaço para ele na linha externa. O Russell vê que ele tá meio nervoso, fica na linha interna, dá espaço de 1,5 carro pro Norris, e o Norris vai lá fora da pista sozinho criar problema para ele mesmo, perde a traseira e esculhamba a corrida dele da sprint race. Sozinho, sem a influência de ninguém. Então não é um erro porque ele estava perto do limite, é um erro porque o mental dele foi pro brejo. E aí tu vê o quanto ele sucumbe, né? O mental no momento que o mental dele vai pras cucuias... No passado foi umas 5, 6, 7 vezes que isso aconteceu. E aí tu chega e o Piastri, o problema do Piastri é que ele é mais lento que todos os bons e ótimos da atual geração. O Piastri é mais lento que o Leclerc, mais lento que o Russell, mais lento que o Verstappen, mais lento que o Norris, Hamilton, mais lento que o Norris. E aí não tem, ele em algumas corridas, como o carro é bom, ele vai ganhar. Mas
O teto dele é mais baixo que o teto dos outros, os fãs do Piastri que me perdoem. Tem gente que fica enlouquecida, ele é muito bom, ele já ganhou corrida, ele fica na frente do Norris às vezes, mas tu pega no cronômetro tudo que é sessão, tu vai lá cronometrar na média, ele vai tomar 2 décimos do Norris. E aí não tem. E é muito doido que a transmissão vende o contrário, né? Como se o Piastri fosse assim o piloto da temporada, algo assim nesse sentido. Ele tanto o Norris, mas ele um pouquinho mais, assim, pelo menos dá essa impressão de que saber analisar. Eles dão essa, digamos assim, essa forçadinha, e eu concordo com o Bernardo, eu não vejo tudo isso no Piastri. Não tem aquele a mais, ele é um bom piloto, até um ótimo piloto. Exato. Ele tá no nível pra estar nas equipes, mas não tá naquela última prateleira pra ser o campeão. Tá na prateleira dos campeões. Só fui indelicado com os nossos ouvintes, alguns já estão até mandando mensagem, porque tem o nosso número aqui salvo, mas 993887532, 51 993887532. Boa tarde, na audiência sempre, vitória da Ferrari. Só pelos meus 30 minutos de Ferrari, o Alexandre Debeles, grande Alexandre. Vai ter bastante Ferrari. Até o Alexandre, ele brinca, porque no ganhando o jogo, inteiro. O Cristiano Silva, eles brinca, né? Minuto de Grêmio, minuto de Inter, quando a gente acaba falando mais de um time. E ele brinca com essa do minuto Ferrari. Acho que esse ano vão ser vários blocos Ferrari, né? Não só pelo Hamilton, que é inevitavelmente, inegavelmente, um acerto de mídia. Se juntou o Messi com o Real Madrid. Só isso que aconteceu, assim, né? Mal comparando. Agora enterrou qualquer teoria de que, né, só o Briatore falando essa semana. Mas é que eu sei, tu sabe, né, Bernardo? O Hamilton não é mais aquilo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas tá bom, toma aí, esse ódio ao Hamilton, assim, às vezes a gente, né, e pra não dizer outras coisas, né, que todo mundo sabe muito bem, há uma certa inveja dele ser tão grande assim também. Ele é o cara com 7 títulos. Tudo. Eu me lembro que eu era piá e eu não gostava do Schumacher. Eu também. Eu não gostava, porque ele batia. A brasileira treinava a gente por diálogo. Então, assim, os caras, eles foram criados pra não serem derrotados, né? A gente odiava o Mansell, o coitado do Mansell, um tiozinho bigodudo, gente boa, a gente odiava o Mansell. É verdade, Quem sacaneava o Mansell era o Piquet. E hoje torturava o coitado do bigodudo. Cara, e hoje pra mim é um dos meus preferidos, assim. Sim. É o Schumacher. O que ele fazia no carro é absurdo. Ter traíra também. E o Hamilton também, cara. Queixada, maldito. O Hamilton é a mesma coisa. São caras que eles subvertem qualquer coisa. Não tem como tu dizer, mas não é bem assim. Mas tinha o melhor carro. Mas não... Cara, não tem. A gente tá vendo agora a McLaren com o melhor carro e tá faltando o piloto. Pra Red Bull... Pode ser até que ganhe o campeonato, mas tu vê que é muito mais difícil. Pra Red Bull, quando o carro foi bom, o Max entregou tudo. Até antes, em 21, quando o carro era médio. Agora que não tá bom, ele tá fazendo o que pode. É diferente de um Piastri, de um Norris, que tu tem o melhor carro e não tá conseguindo entregar. Cara, eles ganharam, o Bernardo gosta de brincar, eles ganharam de forma culposa o Mundial de Construtores. Exatamente. Mas tem uma comparação que eu vou fazer, que é a diferença... Esses domínios de Fórmula 1 que acontecem, como o Hamilton fez, como o Verstappen já fez, como o Schumacher fez, eles acontecem só quando tem uma junção de um carro muito bom com um piloto muito acima dos outros. Senão esses domínios não se estabelecem. E eu vou dar um exemplo. A Williams, de 94 a 98, ela tinha o melhor carro, mas ela ganhou só 96 e 97. E ela tomou uma traulitada em 94 e 95 porque a Benetton tinha um piloto muito melhor. A própria McLaren. O Damon Hill só ganhou em 96 porque o carro era melhor. E o Jacques Villeneuve só ganhou em 97 porque o carro era muito melhor. E nunca conseguiram dominar a categoria. Porque não tinha essa combinação. O fora de série no carro fora de série. E se tu não junta os E a dois, época que o Schumacher tinha aquela boa Ferrari, tinha outros bons carros, mas também não tinham tantos pilotos assim do nível do Schumacher para conseguir incomodar. Não, e naquela Williams, daquele período de 94 a 98, de fato, né? E que pese ter feito 2 campeões mundiais, faltava piloto. E era carro para dominar. E por isso que não dominou. E mesmo no campeonato 97, é um campeonato decidido na última corrida. Eu não quero dar um de saudosista nem nada, mas o projeto daquele período da Williams era o Senna. Era o Senna. E em 96, até a antepenúltima etapa do campeonato, o Schumacher tinha chance matemática de ganhar. Sim. E em 96 a diferença... Foi 96 que ele se quebrou? Ou 99? Não, 99 que o Schumacher se quebrou.
Teve um também que ele já era para ter sido o primeiro título dele e acabou não conseguindo. Então não é por acaso que acontecem esses domínios. Não, porque ele dominou só porque o carro era melhor. Não, o carro dominou só porque eu vou fazer o contrário. Não, a Mercedes só dominou todos esses anos porque tinha o Hamilton, daí é fácil. Sim. Quero ver dominar com o Bottas só. Não. Eu quero ver vocês ganharem todos esses campeonatos. Esquece. Exato, então como funciona? Tu reverte e funciona igual. Porque realmente é uma coisa especial. Não é tão bom pro espetáculo, a gente cansa às vezes, mas são momentos especiais da categoria, uma junção de forças muito forte. Bom, a gente foi se espalhando e falando um monte de coisa, tem mensagem chegando aqui, 993887532, 51 para quem estiver fora da região metropolitana de Porto Alegre. Vamos começar pela sprint. Por que o Hamilton foi pole e por que ele ganhou? Porque ele é bom. Sim. Acabou, podemos... Para além disso. Resolvemos. Valeu, falou. É que nem aquela assim, por que hoje o time não conseguiu fazer gol? Porque a bola não entrou. Não, mas daí, né, irmão? Aí eu não te perguntava. Tem uma coisa, esse carro da Ferrari, ele é meio... Ele não é que nem foi a Mercedes complicada que o Hamilton passou nos últimos anos, mas eles ainda não têm um acerto ideal fácil para esse carro. Ele tem uma janela de funcionamento que eles não encontraram na Austrália e que eles encontraram agora na China. É um carro que não gosta tanto de trocas de direção muito rápida, que é o que a Austrália tem muito, aqueles S's de alta, vai para cá, vai para lá, mas gosta de curvas longas, e a China tem bastante curva longa. Então, mudou o tipo de cenário, é uma pista que funciona bem melhor para a Ferrari, e claramente o Hamilton pegou a mão do carro rápido. Quando o carro tá bom, são 4 sessões oficiais, né? Pega o treino livre, as 2 classificações e a sprint race, que ele andou na frente do Leclerc, que era o dono do campinho, o príncipe da Ferrari, que foi construído para andar na Ferrari, que tinha todas as, né? Tudo era dele ali, o dono do clubinho era o Leclerc. Se o Hamilton já está andando na mesma batida do Leclerc, é uma ótima notícia. Já tiramos uma das dúvidas de lado, que é, será que ele vai encaixar logo com essa equipe? Essa foi a primeira conclusão que eu tirei. No mínimo, ele já é um cara razoavelmente adaptado, né? Porque um cara sem adaptação não faz o que ele faz. Ele pode ainda evoluir, mas ele, no mínimo, tá conseguindo quebrar um galho já. Né? Fazendo pole de sprint, largando em quinto, largando à frente do Leclerc, ganhando uma sprint, segurando adversários pesados. Então, esse é um ponto positivo pelo lado do Hamilton. Mas eu não sei se a Ferrari como um todo é essa que o Bernardo tem os outros problemas. Tipo, a gente já viu que tem um problema, e é claro por que ele tem esse problema. A gente pode... Há um problema de comunicação dele com o engenheiro. Ele e o engenheiro não tão... Em momentos que precisa tomar decisões e discutir coisas, em corrida, não tá azeitado. Tem um conflito ali. Pode ser até, acho que tem um pouco de tudo, um pouquinho estão se conhecendo, acho que o sotaque atrapalha, eu acho que aquele italiano, o engenheiro tem um italiano, aquele inglês carregado, eu acho que no rádio, na hora da emergência, precisa decidir, tanto que teve uma fala que o Hamilton falou, no treino, na classificação da sprint, no treino livre, o cara falou um negócio no rádio, pra mim tu falou 3 coisas completamente diferentes, eu não entendi nenhuma. E o engenheiro tava falando, e aí o engenheiro só falou, ok, não vou conseguir falar o que eu quero mesmo, volta pro box e depois a gente vê. Então tem essa barreira aí que eles vão ter que superar, ou trocar um engenheiro. Acho que a Ferrari podia ter colocado um cara britânico de engenheiro, já teve o Jock Clear anos atrás, como engenheiro de pista, com um piloto, então podia ter botado promovia isso aí, botava ele pra cima, já que ele tá pra não ferir a hierarquia, bota o cara pra cima e bota um cara inglês ali pra azeitar com o Hamilton, de repente funciona melhor. Mas enfim, tô só pensando. Mas tem um problema ali, eles vão ter que resolver, mas a Ferrari sempre foi meio confusa nessa hora de decidir coisa de pista, né? Não é de agora. Sempre dá uns crepes esquisitos. Não, e até voltando rapidinho ali a questão das barreiras que o Hamilton já, digamos assim, superou dentro da equipe. Eu lembro que na semana passada, quando a gente falava sobre o Grande Prêmio da Austrália, enfim... Tem que dizer que corrida horrorosa do Hamilton na Austrália. Também, mas eu me lembro que o Bernardo falava assim, como tá incomodando esses 2 décimos pro Leclerc. Os 2 décimos sumiram de uma semana para outra, né? Sim. Então, tu já vê que, de fato... Dá para se dizer que pegou a mão do carro, tanto que agora eu não me lembro do resultado do treino livre em Xangai, mas acredito que ele tenha dado à frente do Leclerc o fim de semana todas as sessões inteiro. Então isso já é
já é bem sintomático, né? O cara chegou ontem na equipe e já tá, digamos assim... Saber como é que vai o psicológico do Leclerc responder a... Olha, se levar... Era isso que eu tava pensando agora, sabe? Como é que ele vai responder a isso? A julgar pelo histórico das duas, uma. Ou em algum momento ele vai tentar uma loucurada, ou vai ser ladeira Porque abaixo. se ele tivesse, assim, se destacando muito na Ferrari, a Ferrari não tinha procurado o Hamilton. Ia ficar tranquilo, ele teve por muito tempo contrato mais longo, depois passou a ser o do Max, mas por muito tempo a Ferrari, tanto que ficou trocando o piloto ao lado dele. E se ele tivesse bem, colocaria um outro guri ali e ele seria o primeirão e vamos continuar. Vamos continuar com o projeto Leclerc. Só que, cara, apareceu a oportunidade do Hamilton e aí eu não tenho dúvida. Claro que tu não vai também desperdiçar um Hamilton, mas eu digo assim, para dizer não pro Hamilton, houve muita coisa que apareceu do Leclerc. Vamos simplificar. Se o Leclerc tivesse ganho o título de 22... Não digo nem ganhar título, não digo ganhar título, mas ganhar mais corridas. Se o Leclerc tivesse ganho o título de 22 ou concorrido pelo título até a última corrida, porque ele perdeu antes, não tava o Hamilton na Ferrari. Exato. Tanto que para eles levarem o Hamilton para Ferrari e tal, é porque eles chegaram à conclusão de que talvez o Leclerc não vá ser campeão por eles, não vá ser campeão pela Ferrari. Pode ser que ele na frente desminta, pode ser. Mas eles viram que, olha, a oportunidade foi em 22. Ele não aproveitou, aconteceram outras nuances ao longo daquele ano, mas ele não aproveitou, então talvez esse não seja o cara. Então, enfim. As buenas. Enfim, a gente tem uma primeira amostragem muito positiva. A lua de mel já não é só aquele fenômeno de lua de mel, tá funcionando a coisa. Ganharam uma corrida, sprint race, não é uma corrida oficial. Não sei se essa performance vai se traduzir para a corrida principal, mas é uma ótima notícia para a parceria. E o Hamilton dando a resposta para todo mundo que achou que, né, o máximo vai ser só brilharete, é mais marketing, qualquer outra coisa. Não, é performance também. Não é à toa que é um dos melhores de todos os tempos. Ou o melhor de todos os tempos. É porque o cara tem, sim, muita lenha para queimar ainda. Não, e quem acompanhou, já estava me atravessando, desculpa, Bernardo, quem acompanhou ali a corrida sprint, vê que a performance, ele conseguir se manter à frente do Max, ainda que com o carro claramente no limite, mas ele ali concentrado, conseguindo abrir vantagem já mais para a parte final da corrida. Ainda que o Piastri, né, tenha ultrapassado o Max e também meio que desistiu, mas tu via que o cara tava afim e dominou a corrida sprint. E aí é aquela questão, gestão de pneus, né? Como o Hamilton, a gente tem até brincadeira, como ele reclama dos pneus sempre, mas bom. Como ele consegue manter a borracha numa condição minimamente performática. Então e eu falei com vocês lá no meio da coisa, eu falei, cara, eu não sei se ele tá forçando para manter o Max atrás, se tá os dois poupando pneu, eu não consegui ainda desenhar, porque não tenho certeza. Porque o Max chega na zona de asa móvel, dá uma cutucada, mas daí ele consegue abrir um pouquinho. Que fenômeno que tá acontecendo? Não, ele tava preservando o pneu. Tanto que no fim da corrida, quem tinha mais reserva, até que a McLaren era o Hamilton. A distância dele pro Piastri foi meio que o Piastri quis poupar mais pro final? Não, porque um pouco acho que o Piastri deve ter visto que não tinha e daí não quis forçar. Mas o Piastri não podia não forçar, porque Verstappen com ou sem pneu, se o Piastri tira o pé, o Verstappen entra na zona de asa móvel, o Verstappen vai tentar passar, porque é o Verstappen. Lógico. É a natureza do Verstappen, o predador da Fórmula 1 vai tentar passar. Tanto que o próprio Piastri, ele ultrapassa o Verstappen e ainda assim o Verstappen ainda tenta dar o troco e tu vê que claramente... a móvel na curva seguinte, mas não tinha mais pneu. Não tinha mais pneu, então ele também não dava pra ficar ali, tipo, tá, agora que eu passei, vou ficar nesse segundo lugar. A maior parte da diferença que o Hamilton abriu no final é porque ele tinha uma reserva de pneu que ele estava ali controlando. Claro, ele tinha vantagem de estar com a cara pro vento, que gasta menos pneu. Bernardo, esse é um assunto importante até para tu passar mais técnico, assim. Como é que tá cada equipe, principalmente as principais só? Cada equipe já precisa, vai ter... Não, só assim, equipe tal, gasta muito, gasta médio, gasta pouco. Tá, vamos assim. McLaren. A McLaren tá boa, ótimo consumo de pneu, tá dentro do padrão normal. Ferrari, boa de consumo de pneu. A Mercedes eu não sei, porque a Mercedes ela só funciona com pneu médio, eu achei que ela ia muito bem e no fim não estava tão bem assim no final da corrida, estava tomando ataque do Leclerc e o Russell. Então ali é um médio para ruim. Red Bull dianteiro. A Red Bull é horrível, mas porque o carro é desenquilibrado. O Verstappen até temos que dizer, né? O Verstappen tá tirando coelho da cartola, leite de pedra, tudo. Leite de pedra, se vocês quiserem, porque esse carro não era para estar ali, é um carro para entrar no Q3 com dificuldade
e fazer uns pontinhos. Não é um carro para concorrer por pódio, lutar por vitória. Isso ali é tudo Verstappen. Deem todo o mérito que quiserem para ele. Então tem que dizer isso aí. Mas o preço de tornar um carro ruim tão competitivo é que tu vai gastar mais, principalmente os pneus dianteiros. Porque tu vai atirar o carro para dentro da curva, vai raspar a frente do carro e aquilo aí vai dar graining, né? O macarrãozinho, como dizia o Rubens Barrichello. E aquilo aí vai piorar o pneu mais ainda. E aí, que nem disse, meus 2 pneus estão mortos. Não é nem normalmente o que está morrendo nessa pista é o dianteiro esquerdo, que apoia naquela curva, primeira curva longa ali. Eles ficam muito tempo virado, o pneu já está quente, ali ele superaquece e no resto da volta ele não recupera. E aquele pneu vai queimando e era um abraço. No caso da Red Bull, os 2 pneus estavam ficando ruins. Então, a Williams, que tem uma performance legal, desse pessoal que pontua, é a que mais gasta pneu. Deu para ver como o Albon e o Sainz tiveram dificuldade até agora. A Racing Bulls é mais ou menos parecido, isso aí também, muito boa de treino, gasta muito pneu. Aí vem a Aston Martin, que é média em tudo, média para ruim, né? Em tudo. A Alpine, que é a grande decepção desse começo de temporada, que a gente viu nos testes, eu acho que eles andaram abaixo do peso nos testes. Ou estavam fora, ou é o regulamento da asa flexível, esse que pegou eles com o Pires na mão. Porque era um carro que era para andar, estava andando no calcanhar da Red Bull, e agora é um carro que não consegue passar por Q3. Um carro complicado e que gasta pneu ainda por cima. Mas ainda assim tem o Jack Durham ali que... Não, mas tem o Gasly, que é um bom piloto. Não, sim, sem dúvida, mas... Mas não era para estar andando tão atrás. A Haas melhorou, não sei, a Haas eu não sei mais. Porque a Haas inclusive achou que o carro estava quebrado na primeira corrida, de tão ruim que estava o carro. E agora já estavam disputando perto do Q3. Então, por hora, McLaren, Ferrari e Mercedes estão aceitáveis. Todo mundo com uma performance de corrida razoável, simulações de corrida boas. A Red Bull é na marra, que o Verstappen puxa. E vamos combinar que não é Red Bull, né? É Max Verstappen, né? Verstappen. Porque a Red Bull mesmo tá largando em último. É verdade. É um absurdo isso. O Liam Lawson expõe muito os problemas do carro. carro. Tá certo, né? Que tu podia ir mal, mas não tão mal, não ser o pior. A combinação, o Lawson tá muito mal, mas o carro também tá mal. Então junta tudo e... Mas ainda assim ele foi mal em todas as sessões. Todas. Perdeu, tá perdido no acerto e nele mesmo. Até a gente tava brincando, dá pra fazer o bolão, né? Acho que quantas corridas vai durar, porque mas não vai durar. O problema é que tu vai botar outro piloto, vai queimar outro cara. Eu falei pra você. É que sabendo do histórico da Red Bull, ele não vai durar. Quem seria? Vocês acham que eles puxariam o Tsunoda? É o Tsunoda que vai subir. A grande oportunidade perdida da Red Bull foi botar o Daniel Ricciardo no passado nesse carro pra andar numa corrida. Porque o Ricciardo é o cara que andava com os mesmos acertos do Verstappen lá atrás e andava bem. Ninguém mais conseguiu andar bem com acerto perto do carro do Verstappen. Só o Ricciardo. E tudo bem, não estava bem, estava fim de carreira, não sei o quê, mas não tentaram. Contrataram o cara e não deram a chance do cara andar ali. E se é para queimar, vai ficar queimando um monte de gurizada, termina de queimar o Ricciardo, então. Imagina até a última volta chamam de volta. Não, porque queimar estão queimando igual. Né? Tá fora da Fórmula 1, bota o cara no último, ó. Seguinte, deu pra ti, né? Vai lá, senta aí e vê o que tu faz. Depois, se não resolver, já tá ruim mesmo pra todo mundo. Sim, não, mas é constrangedor. O Lawson não é tão ruim. É um cara que tem potencial. Aí vai ficar sem, vai ter que ir pra um VEC da vida, acabou a carreira dele de Fórmula 1 por causa dessa Impressionante como a Red Bull derreteu, né? Ela se sustenta no Verstappen. Não faz a menor falta. Ela se sustenta no Verstappen, mas o Verstappen também já não quer mais, né? Já não vai ficar esperando por muito tempo. Uma hora ele vai buscar outra... Como fez o Hamilton. Né? A Mercedes é uma que namora ele e se faz de louco. Eu já disse, o que o mercado está trabalhando para o ano que vem... Mas tem também possíveis trocas para o futuro, Bernardo. Eu queria protestar que 4 horas da manhã é complicado para a GP. 4 horas é aquele limbo, assim, e amanhã dorme, tudo concentração às 10. Errado, fica acordado, pior ainda. Eu vou ter que dormir e tentar acordar. Se eu não conseguir acordar, eu gosto daquele 1, 2 da manhã. Amanhã daí tu conversa, tu me conta, não consegue. Aliás, vou deixar aqui o convite. O Bernardo Berti amanhã vai falar, se você perder a corrida, estiver acordado, o Bernardo vai falar sobre ela. Me botou na obriga aqui ainda. Claro. Vamos à dança das cadeiras, vamos lá. Imagina se o Hamilton vence o GP da China. Aí eu sei que vai ter gente ligando aqui pra querer falar. Bom, vamos lá. Aí chama o Flávio. Olha aí. Flávio vem falar nisso, estão convidados. O Flávio já participou comigo do Concentração. Verdade. Dança das cadeiras. Nós temos aí um cenário. Muita gente vem pensando no Verstappen, na Aston Martin, inclusive, mas não é
a principal conversa dele é mesmo com o Toto Wolff para ir para Mercedes. E quem ficou sabendo disso e se sentiu um pouco desvalorizado, porque não foi questionado, não foi procurado ainda para renovar nem nada, foi o George Russell. E aí esse aí também começou a distribuir currículo por aí. E até porque o Toto Wolff é uma babação completa em cima do Kimi Antonelli, que, ok, vamos admitir aqui, torrou a língua de todos nós, fez uma corridaça na Austrália. Não, e pra idade, se tu pensar que ele pode evoluir, exato. Ele ainda não tá no ritmo do Russell, acho que não vai chegar no ritmo do Russell nessa temporada, mas botou o currículo dele, tá andando bem, não falo mais sobre isso. Não entendo nada de Fórmula 1, deixa o Kimi Antonelli. Mas não deixa de ser uma criança. Mas o Russell não gostou, que tirou o prestígio dele. Ele já não era o queridão, porque tinha o Hamilton, e aí quando chegou a vez dele ser o protagonista, o Kimi Antonelli é o protagonista. Então o George Russell, com aquela fleuma britânica, que não deixa transparecer, mas né, fica ofendido, tá procurando realocação, e onde o Russell pode parar? Na Aston Martin. Essa sim é uma negociação que tem muito interesse de todas as partes, até por a marca britânica forte, piloto com bastante futuro, não vai gerar toda a obrigação de resultado que o Verstappen geraria, por exemplo. Então, tá ocorrendo uma conversa, só que tem aquele grande problema. O Lance Stroll não sai, a não ser que o pai diga para ele sair, mesmo com toda aquela vontade que ele tem manifestado de estar na Fórmula 1, né? Em cada entrevista, em cada coisa que ele faz. Porque ele tá afim, né? É. E tem a jovem promessa Fernando Alonso, que é sócio da equipe, assinou um contrato de longa duração, mesmo que o contrato dele diga que como piloto é só ano que vem. E aí existe conversas vão e vêm, e pode ter uma rotação tripla. O Verstappen indo para Mercedes, o Russell indo para Aston Martin, e pode ter um último urra da carreira do Fernando Alonso, que seriam mais 3 anos de contrato da Red Bull. Nossa Senhora! E aí seria esse giro final. Nossa, aí. Nossa, mãe! Tudo muito, né, muito circunstancial ainda. Por enquanto a tendência é todas as cartas permanecerem nos seus lugares. O Alonso quer muito ver que resultado vai ter esse carro da Adrian Newey, mas ao mesmo tempo o motor Honda parece estar um pouquinho atrás no desenvolvimento, e se o motor puxar muito para trás a performance, não importa o carro que o Adrian Newey faça, não vai conseguir mostrar ainda o que aqui vem. Então tem todas essas nuances aí. O Verstappen, no caso do Verstappen, ele é uma mão de obra muito solicitada. Então, é ele quem escolhe. Se a Red Bull não fizer por onde, como a gente já viu o Alonso sair assim, ele vai decidir, por inquietude, já vimos vários pilotos saírem por inquietude. O próprio Senna, aquela vez foi para Williams porque ele queria melhorar, e isso é normal. Então, se ele vê que não tem como, ele vai sair. E ele tem onde escolher para ir. E vai ser, aí sim, aí vai ser a derrocada da Red Bull. Se ela não voltar renascida no outro regulamento, por isso que a Red Bull vai ser precisaria de um complicado. nome fora de série. Exato. E aí não tem muitos, não tem. né? Porque não tem, na verdade só tem 3, porque o Russell ainda não é um fora de série. E aí quem é que a Red Bull vai trazer? Ela vai trazer só jovens, aí vai afundar de vez. Então ela vai precisar de um Alonso da vida, se ela não tiver. Vai precisar de ela não vai ter o Hamilton, ela não vai ter o Verstappen. Qual é o único outro cara campeão mundial, múltiplo campeão mundial? Só tem o Alonso. Então por isso que essa ginástica parece ser a única possível, e é o que o mercado está trabalhando. Tanto a imprensa britânica quanto a alemã, a conversa que existe é essa rotação. Então, porque a Red Bull vai precisar de alguém. A grande questão é, a Red Bull não tem ninguém. Tá, mas o Quem é que a Red Bull pode será buscar? que ela também seduz Ricardo pilotos? Sim, equipe campeã. Mas assim, o cenário atual, não é? Não, complicação. Ninguém quer andar do lado do Verstappen. Se torrar do lado do Verstappen. Ela poderia buscar o Carlos Sainz, a Red Bull. Mas, Verdade. Mas Sainz ou Alonso? Na hora, assim, eu vou decidir. Sainz ou Alonso? Quem é que vai? Quem é o campeão mundial? Quem é que ganhou mais corridas? Não, eu sei. Pra curto, pra uma arrancada curta. Precisamos de um resultado Mas agora. será que o Alonso tá em forma pra isso? Esse era o ponto que eu levantei essa teoria, de que eu acho que o Alonso tá gordinho, pra média de forma do Alonso. Acho que esse ano ele não conseguiu chegar naquele ápice de forma física que ele teve nos últimos 2-3 anos.
Mas não quer dizer que isso esteja influenciando a pilotagem. Pode ser que sim. Até porque questão atrapalha o peso. O carro vai perder um pouco de performance por causa de 5, 6 quilos a mais. Não, mas forma física é o que o cara resolve rapidinho. Mas enfim, só para antes da gente chamar nossa homenagem, nossa entrevista sobre o Ed Jordan, eu queria falar só sobre o Mini DRS, né? Que é a polêmica da temporada. A FIA trancou, podia ter 2 milímetros de tolerância, agora são 0,75 milímetros que a asa lateral pode abrir, aquele slot que não é asa móvel. E com essa tolerância menor, algumas equipes estão se complicando. Porque muita gente fala, a gente vê na transmissão de TV direto, e é um equívoco, não é um equívoco, mas é simplório. Ganha velocidade reta, ganha com esse mini DRS. Quando a asa flexiona, abre um pouco o vão, baixa o downforce, tu ganha velocidade reta. Mas não é para isso que as equipes usam, não é para ser mais rápido na reta. Elas usam para equilibrar o carro. Eu fiz até quem quiser olhar um vídeo bem mais cheio de detalhes no Twitter do 300 por hora, ou no Instagram, ou no TikTok 300 por hora, tem mais detalhes. Mas é assim, quando o carro acelera na reta, acima de 200 por hora, começa a abrir essas asinhas, o carro começa a ficar muito sobrecarregado o assoalho, porque fica muito ar ali, ele começa a baixar, começa a faltar ar ali, e aí dá o porpoising, aquele sacolejo no meio da reta. A asinha, o mini DRS ajuda a compensar isso, porque diminui o downforce na asa e a traseira do carro levanta. Então ajuda. E além de tudo, quando o carro chega na freada, volta para a posição original, aquela tendência do carro de pendurar o carro para frente, a bunda do carro senta no chão, porque tem mais downforce, e o carro equilibra também. E as equipes estavam usando muito isso para acertar o carro. E aí, sem isso, com muita restrição, acho que a Alpine se ferrou um pouco e talvez a McLaren tenha tido algum prejuízo, por isso que está um pouquinho mais perto, os pilotos com o carro mais nervoso. Bom, a gente já falou, né, sobre o grande Ed Jordan, que morreu essa semana, aos 76 anos, de câncer. Ele foi dono da Jordan, né, óbvio, onde correram grandes pilotos na equipe dele. E o Bernardo conversou com o Maurício Sala, né, Bernardo? Que esteve com ele. Maurício Sala, que foi piloto brasileiro que estava na Europa nos anos 80 e 90, foi rival do Ayrton Senna no kart, inclusive, e que o Ed Jordan foi o manager do Maurício Sala nos anos 80, inclusive mandou ele pro Japão para correr por lá para ganhar um dinheiro, pro Ed Jordan, não para ele mesmo, claro, porque o Ed Jordan, né, era pouco dinheirista, mas o nosso roqueiro Ed Jordan e o Maurício Sala falam um pouco sobre como é que foi trabalhar com essa lenda da Fórmula 1. Conversar com o Maurício Sala, foi nosso piloto na Europa, quase chegou na Fórmula 1, correu 24 horas de Le Mans com a Mazda, quase ganhou também, né? Mas eu queria conversar contigo, Maurício, que tens uma relação, trabalhaste com o Ed Jordan, essa figuraça legendária da Fórmula 1 que a gente perdeu essa semana. Então eu queria conversar contigo, queria saber como é que começou, quando vocês trabalharam juntos, vamos contar um pouquinho dessa história. Bom, eu em 85, eu participei do campeonato inglês de Fórmula 3 pela Magic Motorsport, com patrocínio da Scania Saab. E o ano não foi muito bom, a gente tivemos muito problema de motor, de acerto, e eu acabei o campeonato acho que em 8º ou 9º. Daí o ano seguinte eu teria que fazer mais um ano de Fórmula 3, mas não tinha patrocínio. Então eu acabei assinando um contrato de management com o Ed Jordan. Eu fui um dos primeiros pilotos que ele assessorou a carreira, tá? Então ele conseguiu patrocínio no grupo Stelrad, que fazia aquecimentos da Inglaterra, e me contratou para fazer o campeonato de Fórmula 3 com ele. Então, na verdade, eu fui um dos primeiros pilotos dele e ele foi meu primeiro manager, que tinha um contrato com ele de 3 anos. Como é que ele te descobriu, assim? Ou você foi atrás dele, ou ele viu teus resultados? Como é que é? Quem sabe que ele era um cara visionário, ele estava de olho em tudo, né? Ele não à toa, ele lançou o Michael Schumacher na Fórmula 1, né? Não, na verdade, ele tinha um time de Fórmula 3. Sempre teve, na época que eu tive da Inglaterra, um time de Fórmula 3. E eu era concorrente dele na Magic. Ele chegou em 2º no campeonato de Fórmula 3 com o Martin Brundle,
quando o Ayrton ganhou o campeonato Fórmula 3. Então, o vice daquele ano tinha sido o Martin Brundle com a equipe do Ed Jordan. Certo. Essas Então, relações vão todas... Todo mundo vai se encadeando nessa época do automobilismo, né? Tem várias figuras importantes aí dessa década. Então, a gente, na verdade, já se conhecia do passado. Entendi. A minha equipe era em Silverstone, a equipe do Ed Jordan também era em Silverstone, então ele acompanhou toda a minha carreira de Fórmula Ford 2000, Fórmula 3 com a Saab, e daí me contratou para correr com ele de Fórmula 3 de 86. E como é que era trabalhar com esse cara? E como é que era conviver com o Ed Jordan? Vamos contar um pouquinho do lado pessoal, assim, né? Já que teve esse contato direto. Bom, ele não era inglês, ele era irlandês, então ele tem o sangue mais católico, mais aberto que nós brasileiros, de fazer muita brincadeira, de muita festa. Então ele era um pouco diferente dos ingleses que eu conheci. Tanto que ele todo ano, no fim do ano, ele fazia uma festa lá na oficina dele para comemorar o ano, para comemorar, sei lá, fazer um happy hour para todo mundo. Ele usava peruca, todo mundo sabia que ele usava peruca, mas ele fazia de conta que ninguém soubesse que ele usava peruca. Ele tinha uma peruca curta, uma longa e uma mais longa. Ele ia usando durante a temporada. Que figura maravilhosa. Que ele estivesse crescendo, né? Mas como pessoa ele foi muito legal, mas como manager foi bem difícil trabalhar com ele. Isso é o que sempre todo mundo diz, na verdade, nas histórias. Até o cara que eu acho que é o cara que mais passou tempo com ele, que é o engenheiro Gary Anderson, que foi o cara que projetou o primeiro Fórmula 1 da Jordan. O Gary Anderson fala disso, né? Como pessoa... maravilhoso, família, o cara que lutava pelos caras ali que estavam com ele, mas como manager da Jordan, ele sempre foi, né, daquele estilo meio sanguinário da Fórmula 1. Então vamos contar um pouquinho disso, se puder passar um pouco. É bem parecido com o Flávio Briatore, né? Essas figurinhas carimbadas às vezes parece que para chegar lá tem que ser assim, né? Não tem nenhum que seja bonzinho. Pois é, então tem um episódio, assim, eu queria um episódio emblemático desse lado mais, assim, afiado do Ed Jordan. Como eu fui vice-campeão inglês de 86, eu tinha que fazer a Fórmula 3000 antes de chegar da Fórmula 1. E o Ed Jordan começou com o time de Fórmula 3000, mas precisava muito de dinheiro para correr de Fórmula 3000. Então ele me arrumou um contrato com a Nissan no Japão. E daí ele foi o responsável para vir começar a correr no Japão pela Nissan. Só que quando eu cheguei lá no Japão para correr com o motor Nissan, o Nissan era muito inferior aos Honda da época, os Mugen da época. Então eu não tinha resultados bons. Eu estava levando um motor menos competitivo, tinha que andar bem só quando chovia, quando o circuito era muito travado e tudo isso. E no meio do ano, o Johnny Herbert, que corria para ele de Fórmula 3000, sofreu um acidente feio em Brands Hatch e quebrou as duas pernas. Daí eu falei, bom, o substituto do Johnny Herbert é bem provável que seja eu, já que eu tenho o mesmo manager do que o Johnny Herbert, tá? Claro. Eu estava no Japão, falei para ele, Jordan, que eu queria voltar para a Europa para chegar na Fórmula 1, que no Japão não tinha muita visibilidade para o pessoal da Fórmula 1. Liguei para ele para falar, para voltar para substituir o Johnny Herbert. Ele me pediu mais 3 anos de contrato e 60 mil libras, coisa que eu não tinha na época. Daí para frente, eu rompi o contrato com ele e fiquei só correndo no Japão e o nosso relacionamento ficou bem afetado nisso. Mas vocês chegaram a se falar depois, anos depois? Como é que foi? Se encontraram de novo? Sim. Amigos, negócios à parte? Não, continuou o mesmo relacionamento, conversamos bem, se bem que eu fiquei 6 anos no Japão, nos 6 anos que eu fiquei no Japão, eu pouco via ele, comecei a revê-lo quando ele começou a levar o time de Fórmula 1 pro Japão, em Suzuka. Mas daí o relacionamento foi normal, tudo, ele
E passou os 3 anos do contrato, eu continuei cuidando da minha vida sozinho e até a última vez que eu tive com ele, levei ele até o aeroporto em Guarulhos, que eu sabia os caminhos rápidos de Interlagos para Guarulhos, para evitar o trânsito, e ele me pediu uma carona, eu levei ele até o Guarulhos para ele pegar o avião, e foi a última vez que eu tive com ele que a gente conversou. Foi quando? Foi em 2014. Faz muito tempo até. Na verdade, como é que... Eu queria um pouquinho mais se a gente conseguir entender como é que funcionava esse cara que do nada não, mas que contra uma maré, assim, numa Fórmula 1 que já estava se transformando em tão gigante, resolveu fazer um time de Fórmula 1 e botou o time para jogo e entrou e no fim acabou ganhando corrida com o Fórmula 1 desse. Como é que tu acha? O que vem da personalidade do Ed Jordan que levou a tudo isso que ele conseguiu? Ele era muito extrovertido e com isso ele conseguia conhecer muitas gentes do meio. E ele fez ele corria de Fórmula 3. Na verdade, ele trabalhava no banco, ele era caixa do banco. Naquela época, o caixa mexia muito com dinheiro. Daí ele veio da Irlanda para a Inglaterra, comprou o Fórmula 3 e começou a correr. E conseguiu o patrocínio da Marlboro. Então ele corria na Inglaterra de Fórmula 3 com o patrocínio da Marlboro da Irlanda. E daí chegou uma hora, ele viu que não dava como piloto e resolveu fazer uma equipe de Fórmula 3. E foi aí que ele começou a ganhar corrida, quase ganhou o campeonato do Ayrton com o Martin Brundle. Daí passou a fazer Fórmula 3000. E de Fórmula 3000, ele não sei se ele comprou uma equipe menor e se tornou Ed Jordan, mas ele arrumou patrocínios da 7up e arriscou. Pegou o Gary Anderson, que era um projetista de renome, mas sem colocação da Fórmula 1, e fizeram o time lá em Silverstone, da base dele. E deu certo. Daí ele começou a ganhar um montão de patrocinadores. Esse negócio de ele convencer as pessoas, né, dele ser um cara que era bom de papo, na verdade. Até te perguntar se ele sabia alguma coisa de técnica ou ele era mesmo só manager e bom de papo. Mas o Gary Anderson, só bom de papo? Ele era só bom de manager e de papo. Ele, de mecânica e técnica, ele não conhecia nada. Era zero à esquerda. Ele nunca palpitou pela parte técnica ou na parte de mecânica, nunca foi. Ele foi sempre na parte mais de marketing e relacionamento. Entendi. O Gary Anderson conta que ele chamou ele para fazer o carro da Jordan e tal, já tinham aquela relação. Chegou na fábrica em Silverstone e era só um galpão, não tinha nada. Eles tiveram que montar a fábrica inteira. Era a oficina dele de Fórmula 3000, que foi a minha oficina de Fórmula 3. Sim, mas não tinha a fábrica de Fórmula 1, entendeu? Era tipo, o que nós vamos fazer aqui, né? Foi uma equipe de Fórmula 3000 que virou uma equipe de Fórmula... Naquela época, estava todo mundo usando motor Ford. Até a McLaren correu com o motor Ford. Então, para o Ed Jordan pular de 3000 para a Fórmula 1 não foi difícil. Uhum. Foi só aumentar o carro, as dimensões do carro e fazer um chassi. E foi o que o Gary Anderson fez. Para a gente finalizar do Ed Jordan, só para a gente, né, ter essa conversa que era a temática dele... qual é a tua lembrança principal assim do Ed, assim, de pessoal, algum evento que aconteceu, alguma corrida, o que dá para conversar sobre isso para a gente finalizar a conversa? Bom, na corrida ele estava lá, mas não fazia parte, ele não era chefe de equipe, ele era simplesmente o dono da equipe. Uhum. Tinha meu chefe de equipe, tinha o team manager, tinha tudo, ele não dava muito palpite em acerto e nada. O que me chama bem a atenção eram as festas que ele dava no fim do ano em Silverstone, que convidava todo mundo, ele era baterista, então ele ficava tocando na bateria e tudo, e fazia aquelas festas comemorativas de fim de ano, entendeu? E todo mundo que fazia aposta quem ia lá arrancar a peruca dele. Isso daí foi desde começo. Não sei se conseguiram arrancar ou não. Não sabe se aconteceu. Não existem imagens do Ed Jordan sem peruca. Acho que não conseguimos achar isso aí na internet. Se alguém tem,
Mas se você ver, a peruca dele vai se atualizando ano a ano. Ele vai mudando os penteados conforme a moda, né? Sim, mudou o tom do cabelo também. Caracolado, daí começou a pintar a peruca de branco. Que figura. Tá bom, Maurício, valeu pela conversa, esse personagem fantástico do mundo da Fórmula 1, e daqui a pouco a gente conversa sobre mais corrida, porque é muito bom papo de quem viveu aí vários mundos, né? Porque viveu Europa, viveu kart aqui no Brasil, viveu Japão, então tem muita história para contar. Valeu a participação aí no 300 por hora. Tá bom, é um prazer sempre poder participar, falar com vocês aí. Espero que seja uma matéria boa para vocês. Um abraço. Tá aí, legal o papo do Bernardo com o piloto brasileiro Maurício Sala. Rapidinho, antes da gente terminar o programa, mandar um abraço para quem nos mandou mensagem por aqui. O seu Edgar disse que o Piastri cresceu na pilotagem e aposta nele como uma revelação. Vai se dar bem esse ano. O João Santos de Alvorada também mandou mensagem pra gente, disse que o Alex Palou venceu mais uma e que os 3 patetas, Norris, Piastri e McLaren, vão entregar a paçoca amanhã, segundo ele. A gente já falou dos pneus aqui com o Alexandre Debelles. E o grande Jefferson Kern, estamos com a audiência famosa, né? Qualificada. Ele questiona se a gente não acha que o Verstappen é mais favorito que o Russell para 2026 na Aston Martin, no lugar do Alonso, já que certamente o Alonso vai ser dispensado da Aston Martin. Por estar em declínio e final de carreira, diz ele. Grande abraço, Jefferson. O Alonso, mas na verdade o que eu sei é que a vontade do Verstappen tem muito questionamento até onde vai esse projeto da Aston Martin, e ele quer algo mais consolidado, que com certeza a Mercedes teria mais chance de dar 10 segundos, pódio. Pódio, vamos botar vou botar Norris, Hamilton e Verstappen. Norris, Hamilton e Leclerc. Eu vou botar Norris, Piastri e Verstappen. Na verdade, eu acho que o Verstappen vai ganhar. Bom, a gente já até estourou o programa. Grande abraço pra todo mundo. Você fica agora com o Guaíba Revista, o Arthur Stoffel. Eu volto amanhã no Concentração a partir das 10. E a gente vai falar no Concentração também sobre a corrida dessa madrugada. Grande abraço. Abraço. Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierrez Sanches, Bernardo Ber.